que é sobre a Copa do Nordeste, já que é a primeira rodada. Me preocupa um pouco da maneira como foi conduzida, sabe, Lucas? Esse começo de competição, entendeu? Acho que vocês já mencionaram, né, no começo da live sobre a questão do streaming, mas não só isso, né? A maneira como a tabela foi divulgada, a maneira como a própria fase seletiva demorou a ser anunciada, como seria, era redução. Muitas equipes que já até diziam que já estavam garantidas na Copa do Nordeste, descobriram que não estavam mais. Então, acho que dessa maneira como foi levada a competição, sem muita clareza, sem deixar muito claro, os clubes têm que ter muito cuidado. Principalmente naquilo que eu falei na live, quando a gente teve a confirmação das 4 equipes que entraram na fase de grupos. A gente tem uma Copa do Nordeste esse ano, com quase todas as principais equipes da região. A gente tem os clubes com a maioria da torcida. A gente só não tem, talvez, o América de Natal, mas tem CRB, tem CSA, tem Santa Cruz, tem Náutico, tem Sport, ABC, Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória. Cara, é um produto que tem os principais clubes, as principais marcas do Nordeste. E aí você não levar da maneira séria, eu acho que ficou um pouco vago em alguns momentos. Pô, a tabela, tipo assim, ficou definido no domingo e foram soltar no sábado de manhã, pô. De manhã. Então, eu achei muito descaso e isso é algo que os clubes têm que estarem muito atentos. Porque é uma competição muito valiosa. Por exemplo, o Sport, o CRB, o Ceará, são equipes que vão ter uma Série B daqui para frente, e se não tiver Copa do Nordeste, vai ter que estar enfrentando Afogados, Guarani de Juazeiro, perfeito. E Murici. E aí, essa competição é muito relevante, pô. É muito relevante. Perfeito. Então, os clubes têm que estar muito atentos para que a competição não perca força. E principalmente divulgação, né? Porque é o principal produto aqui na nossa região. Sobre divulgação, Minhoca, eu tinha até separado isso para falar lá no começo, quando a gente estava discutindo isso, e acabou passando, eu chamei um outro assunto e tal, e quando eu me lembrei agora, eu ia puxar agora, quando mais cita a informação que veio do Twitter do Fortaleza, essa informação voltou aqui para mim. É uma coisa pequena, mas diante de um contexto, você se preocupa. O Twitter oficial da Copa do Nordeste não falou nada hoje. Hoje foi o dia de estreia do campeonato. O Twitter oficial está calado. A última tweetada foi da classificação. Na verdade, no mesmo dia, né? Teve a classificação do Santa Cruz na pré-Copa do Nordeste. E ali eles divulgam o enquadro, os 2 grupos. E, fim, o Twitter da Copa do Nordeste não deu mais nenhuma tweetada num dia importante como o de hoje. Um dia de estreia, com 4 jogos. O atual campeão em campo. Um dos grandes clubes... Com títulos aí em campo também, não tem uma tweetada, não tem informação. Eu acho que é a mesma coisa da Copa do Brasil. A Copa do Brasil perdeu o perfil para a empresa que estava antes. Veja só, eu acho que aconteceu a mesma coisa na Copa do Nordeste. O YouTube mas se tivesse acontecido a mesma coisa, Cássio, não teria tido postagem da pré-Copa. Não. Veja só, eu não estou dizendo que aconteceu a mesma coisa. Eu estou dizendo assim, que vou até refazer para não ficar... Parece a mesma coisa. Por quê? Eu estou dando um exemplo que aconteceu essa semana. O contrato acabou, o contrato era para ser da Copa do Brasil, não era da Copa do Brasil. Era uma burrice, assim, eu acho até má fé de quem ficou, tá? É má fé de quem ficou também. Assim, de quem ficou, e eu não vejo como algo definitivo de não ser revertido pela justiça, de o cara se ver e devolver, não. Acho, porque a CBF já sinalizou que vai entrar na justiça para recuperar. O perfil gigantesco e fica por isso. O perfil é daquele tempo que é o da Copa do Brasil. A mesma coisa é o da Copa do Nordeste. Ele está lá parado, mas, por exemplo, o YouTube já não é mais o YouTube da Copa do Nordeste, não. Se você entrar agora lá, eu estava vendo aqui, se eu não me engano, já está outro nome, estava com 800 mil pessoas. O YouTube da Copa do Nordeste que transmitiu os jogos não é mais o YouTube da Copa do Nordeste. O Twitter da Copa do Nordeste ninguém tomou ainda, mas está parado. Não era para estar parado. O campeonato começou, era para estar nervoso, na verdade. Claro. E aí é uma falha de todo mundo. Então, assim, é uma pena, velho. É uma pena e é preocupante. Assim, é mais um ponto aí desse contexto todo. Isso. De valorização. Não, parece negócio de fazer, mas não é vazio, porque tem muita gente responsável, muita gente interessada nisso tudo aí, capacitada para fazer isso, mas de vez em quando quem está lá em cima não está lá em cima por uma outra série de fatores. Não, é porque tá dando a entender de que as coisas não estão com devido atenção, né? Com devido foco. A própria Copa do Brasil, que vocês estavam citando... O que é o erro?
Porque está assim. Até agora, por exemplo, nem se sabe o sorteio da Copa do Brasil, né? Foi feito o sorteio agora entre Criciúma e Guarani, o Criciúma até ganhou, mas até agora a gente não sabe quando é o sorteio da Copa do Brasil. E, se eu não me engano, é daqui a um mês, né? Começa. A CBF mudou a direção de competições, a diretoria de competições. A impressão que tem é que a diretoria de competições está como se fosse secretário de governo, secretário novo de governo. Tá mesmo aprendendo tudo agora, assim. Trocou a direção de competições que estava lá há muito tempo, tá? Era uma coisa completamente sólida e de repente mudou. Mas, enfim, é a opção da CBF. Pode ser que seja melhor o novo, tal, mas precisa melhorar. Mas em relação ao ponto da questão econômica, eu discordo da linha de que tem que ver, pode ser que acabe e tal. Não, porque os contratos tem 3, agora eram 2, agora já são 3. O SBT vai até 2025, o da ESPN vai até 2025, e como saiu na máquina do esporte, o do nosso futebol, o pay-per-view, também vai até 2025. O que é só de um ano é só o do OneFootball, que é um sublicenciamento. Eu acho que os caras devem ter pensado assim, um streaming, meu irmão, tem que ter um streaming, fudeu. E aí? Faz um contrato de um ano aí e tal, para aguentar, e aí depois a gente vê atrás, porque não podia não ter. Mas assim, os 3 contratos, TV aberta, TV paga, canal pago normal, e pay-per-view, são 3 edições. Então, assim, a Copa do Nordeste, ela vai existir até 2025. Isso aí eu tenho certeza. Se não existir, alguém vai ter que pagar essa conta como se pagou antes. É isso que eu ia falar, exatamente. Porque pode não ter. Mas pode não ter Copa do Mundo, meu irmão. Se não tiver a Copa do Mundo, aí a FIFA vai ter que pagar os patrocinadores que botaram milhões e milhões de dólares, ou seja, a conta sai para alguém. Pode não ter nada, meu irmão. Alguém pode dizer, meu irmão, agora não tem mais nada no mundo. Tem mais voo não, tá? Não vou voar mais não, beleza. Mas alguém vai pagar essa conta. No caso dos contratos. Se não tiver a Copa do Nordeste, alguém vai pagar a conta. Então, como se pagou, reforçando, como se pagou os 10 anos. Esses 10 anos da Copa do Nordeste, de 13 a 22, existiram porque era um acordo judicial, porque lá em 2003 quebraram, o contrato estava em vigor e os caras que não jogar a Copa do Nordeste, a CBF tirou, a Liga foi em cima, ganhou na ação na justiça, entraram em um acordo da CBF, disse, beleza, dou 10 anos. Depois de 10 anos, a CBF pegou de volta e, por ser um torneio de ótima visibilidade, que já era em 2003, mas por outro fator acabou, agora ela manteve e vai manter pelo menos até 2025, e é o que eu falo. Pelo menos sob contrato. Se o torneio sempre crescer, ele nunca vai deixar de existir. É a mesma lógica de um clube de massa. O Santa Cruz hoje, foi até matéria de Camila Souza, lá, que está nossa ex-companheira, amiga, mas ex-companheira aqui do ENE, que eu estava no GE, da recuperação judicial do Santa, da quantidade de milhões que o Santa tem que pagar, ou acha que tem que pagar, ou que tem que abater de juros, enfim. É um mecanismo judicial para não decretar falência. Mas eu sempre falo, o Santa pode ou não dar certo essa recuperação judicial. Esse não é o meu ponto. O meu ponto é o seguinte, vamos supor que não desse certo. E agora, e algum juiz simplesmente odeia futebol e não tivesse paciência no futebol, falasse, vou executar isso aí, e acabasse o CNPJ do Santa. Problema nenhum. O Santa Cruz não deixaria de existir. Alguém faria um novo CNPJ, seria Santa Cruz Futebol Clube 2. E as pessoas continuariam torcendo para o Santa. Alguma coisa só deixa de existir quando ela deixa de importar. Importar, exportação, de importar para a pessoa, o carinho. Enquanto o Santa Cruz tiver 1,5 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, sei lá quantos torcedores o Santa Cruz tiver, o Santa Cruz nunca vai deixar de existir. Se a Copa do Nordeste, mesmo que muita gente de repente não queira, mas se muita gente quiser, tiver apreço à Copa do Nordeste, ela nunca vai deixar de existir. Como nunca deixou, ela passou 10 anos sem ser jogada e se fala, era para voltar, porque havia esse carinho, havia um sentimento de regionalismo no esporte que cabia à Copa do Nordeste. Então a regra é a mesma. A regra, para mim, é a mesma lógica. Mesmo que alguém diga vai acabar a Copa do Nordeste, ela seria, no máximo, suspensa. Porque a gente passaria anos e anos dizendo, era para voltar, era massa quando teve aqueles 10, 11 anos com a Copa do Nordeste. Não ia simplesmente, bola para frente, esquece isso aí, não existe mais isso não. Nunca. O nunca só passaria a existir, nesse sentido, se ninguém se importasse mais com a Copa do Nordeste. E isso não vai acontecer, como não vai acontecer com o Santos ou com qualquer outro clube desse tamanho, com essa quantidade de torcedor que passa por esse processo. Agora, um torneio que ninguém liga, um clube que ninguém liga, aí some. Tu vai chamar o superchat agora, né? Que aí tem um superchat aí que é de André. Que é assim, tá dando a entender que querem matar aos poucos a Copa do Nordeste. André Luiz Araújo, um abraço aí, tá sempre por aqui também. Só para citar 3 situações assim, que eu percebi assim, né, dessa demora que teve. A primeira
o fato deles terem publicado no sábado passado, né, no sábado passado de manhã cedo, a tabela, muitos estaduais, por exemplo, tiveram que mudar, né, assim, alguns jogos, né, o Ceará estava previsto jogar na terça-feira. Como ele vai jogar amanhã, domingo, não dá para jogar na terça-feira. Aí tem que jogar na quarta. Só que na quarta, o Fortaleza já jogaria pela Copa do Nordeste contra o Sergipe. Ou seja, eles divulgaram uma tabela em que eles tiveram que mudar a própria tabela durante a semana, porque só tem o PV para jogar. Então, assim, é uma coisa que eles demoraram e que gerou um efeito problema, entendeu? O outro ponto que acabou destacando também é, por exemplo, a situação que a gente viu, por exemplo, do Ceará, né? Porque o Ceará, em 2019, ele teve uma briga, né? Teve uma briga no jogo do Fortaleza, no Clássico, e ele pagou a punição no primeiro jogo da Copa do Nordeste, que foi contra o Frei Paulistano, né? O jogo foi até no PV. Esse ano, por exemplo, com uma nova gestão, né? Novas pessoas, a própria CBF, o Ceará ficou sabendo essa semana que tinha que pagar essa punição na Série B, entendeu? Então, assim, é o mesmo regulamento que em 2020 foi aplicado de uma maneira, nesse ano 2023 está sendo interpretado de outra maneira, por isso que vai ser aplicado apenas na Série B. E aconteceu o mesmo, por exemplo, o Ceará não está pagando a punição na Copa do Nordeste. O Gustavo Coutinho está pagando na Copa do Nordeste. Hoje ele poderia estar listado. Ele não está listado porque ele foi punido no jogo da Série B também, entendeu? Que o Sport vai pagar na Série B. Então tá meio confuso essas coisas. E jogadores do Sport não estão pagando, né? O Love não está pagando, o Juba não está pagando. Mas tipo, os clubes não pagam e os jogadores pagam, entendeu? É meio. Não parece. Os do Sport não estão pagando. Os do Sport não estão pagando. Coutinho, que estava no Sport, na mesma punição, ele está pagando. E os do Sport não estão pagando. Tá. Veja só. Pois é. Aí não tem meio caminho, não. Ou um está certo, ou outro. Exatamente. Porque assim, eu não sei. O Sport conseguiu o efeito. O Sport conseguiu o efeito. Então pode ter mudado isso. Porque assim, o Fortaleza tentou uma consulta essa semana. O Fortaleza tentou uma consulta essa semana com a CBF. Hoje ele não estava listado. Então acredito que a resposta da CBF foi que ele não podia jogar, né? Então ele estava impedido de jogar. Então aparentemente ele está pagando agora na Copa do Nordeste. E o último ponto, que eu acho que é o ponto que eu acho que fica mais ressaltado, cara, a gente precisa organizar a competição um ano antes, pô. Não dá para a gente pensar na Copa do Nordeste de 2024 sem saber como é a seletiva de 2024. Porque em 2022, quando a gente estava ali terminando os estaduais, a gente tinha a noção de como seria 2023, baseado como foi a seletiva da competição anterior. Como é que vai ser, Lucas, por exemplo, o próximo ano 2024? Vai ser nesse mesmo formato que foi? 16 equipes, a melhor equipe ranqueada pega a 16ª, a segunda pega a 15ª. Vai ser dessa maneira? Ou eles vão criar uma nova regra? E aí só vão decidir isso após terminar os estaduais. E aí fica essa coisa de manobra, de tipo assim, não, vamos fazer isso aqui porque esse aqui pode ajudar tal clube. Como aconteceu, por exemplo, numa Copa do Nordeste, fizeram o sorteio, vamos agora fazer o X aqui. Os do grupo A vão pegar o grupo B. Por quê? Porque Bahia e Fortaleza estão em grupos distintos, estão no mesmo grupo e não podem se enfrentar. O ideal seria pegar numa final, entendeu? Como aconteceu algumas vezes de equipes desistirem para outras acabarem entrando. Então, eu acho que quanto mais cedo se antecipa essa informação, melhor para a competição. Não deixa essa névoa e essa ameaça de que é uma competição desorganizada. Então, para encerrar isso.